Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa e nós sempre começamos com um recado muito interessante para todos. Já rezaram o seu rosário hoje? Rezem o rosário sempre. O rosário é uma fonte maravilhosa de graças na vida do cristão, tá bom? O rosário tradicional. Rosário, Nossa Senhora falou a irmã Lúcia, que Nosso Senhor deu ao rosário uma eficácia que não tinha antes. Imagine, antes ele já era um sacramental poderoso, agora está mais ainda. Uma eficácia a mais, porque vivemos em tempos de crise da igreja. Crise pesada, crise que não se resolve com a mera intervenção humana, mas a intervenção do alto, tá bom? Vou aproveitar também para lembrar vocês, meus irmãos, de adquirirem o material do Instituto São Carlos Borromeu. É um material maravilhoso. Prata, bronze, prata e ouro. Né? Você pode adquirir um material que é essencial, maravilhoso, dentro da reta doutrina católica, sem ideologia, né? Sem canhotada, vocês estão me entendendo? Né? Sem liberalismo, nenhum dos erros do liberalismo está presente nenhum deles. É um material formidável, matemática, português, história, né? E inglês, e você ainda pode aprender latim, ainda tem um módulo de latim, minha gente. O latim é essencial, o latim é uma forma muito útil para melhorar o raciocínio e a memorização, porque ele utiliza-se de declinações. Então o latim é essencial. E o material do Instituto São Carlos Borromeu é fantástico, gente. É primoroso, tá bom? E aí eu recomendo para todos aqueles que querem ter uma educação católica, quer façam homeschooling, quer não façam, mas como complementação da educação que é dada nas escolas, que muitas vezes agora é deformação. Então vocês vão desfazer aquilo que é a deformação das escolas modernas. Vocês vão usar o material do Instituto São Carlos Borromeu, tá bom? E se vocês colocarem lá, né, o cupom Tradição 5, vocês vão ter 5% de desconto. Tradição 5, tá bom? Tem o site que eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar também o meu cupom de 5% de desconto. Você tá vendo isso aqui, gente? Você vai ter 5% de desconto, tá bom? Outra coisa que eu também sempre peço, gente, vamos contribuir. Quem puder contribuir com qualquer valor para a ampliação do seminário Imaculado Coração de Maria, por favor, gente, com R$1, 5, 10, 15, 20, 50, 100, quanto vocês puderem, tá bom? Vou deixar, como sempre, o endereço da vaquinha aqui, porque são muitas as vocações que estão chegando, tá bom? Muitas vocações e não tem lugar. Precisam ampliar os dormitórios. Precisam que os dormitórios sejam ampliados, né? Para que sejam acolhidos novos seminaristas, novas vocações nascentes, novos padres da tradição que estarão sendo gerados nessa maravilhosa iniciativa que é o Instituto, que é o seminário do Imaculado Coração de Maria, tá bom? Que mais digo? Recomendo os canais do Padre David, como sempre, para que ele reine, e o canal também do Padre Fábio Calisto, tá bom? Que é o canal de história dele e o canal de catequese, que são maravilhosos, tá bom? Por favor, vamos aprender cada vez mais, vamos adentrar com profundidade na reta doutrina católica, tá bom? E esses dois canais são maravilhosos. Também a editora Custódia Fidei e sua campanha, que ainda continua a campanha ainda, para quem quiser adquirir a trilogia Guardiões da Fé, que fala sobre Dom Marcelo Lefebvre, Dom Castro Maia, escritas por David White, e Pedro Tumiamas, escrita por Daniel Leroux, sobre o pontificado, principalmente sobre o pontificado de João Paulo II.
tão problemático pontificado de João Paulo II, tá bom? Também procurem essa trilogia que é maravilhosa. Pelo Tu Me Amas não é inédito, está sendo republicado agora com uma nova formulação, novo acabamento, nova apresentação gráfica, tá bom? Uma encadernação de primeira, tá bom, meus queridos? Então é isso. Já que estamos falando de tradição católica, eu vou falar hoje um artigo que também vocês não vão mais achar, meus queridos. O Sensus Fidei era um maravilhoso, né? Maravilhoso site que existia até 2017, 2016, 2017, por aí, né? Ele, infelizmente, não existe mais. Foi retirado da rede de computadores, vocês não vão achar, mas como eu imprimi muita coisa de lá, então muita coisa boa, pode ser encontrado ainda impresso. E algumas coisas eu tenho aqui em casa, eu tomei o cuidado de imprimir. Eu não gosto de ler coisas online, artigos ainda vai lá. E como aqui é um artigo, mas eu imprimi porque eu gostei muito, que fala de modéstia católica tradicional e avisos. Foi publicado em 13 de setembro, mais ou menos no comecinho de setembro de 2016. Minto, 21/8 de 2016. Que ele fala da questão da modéstia. Nossa Senhora fala em Fátima uma coisa muito interessante. A maior parte das pessoas que vão para o inferno são pessoas que cometem pecados pecados da carne, tá bom? Os pecados da carne são aqueles que mais levam. Não são os mais graves que existem, mas são tão graves que fazem com que as pessoas vão para o inferno, tá bom? E é preciso muita oração para essas pessoas que vivem com esses pecados, né? Que infelizmente tornam-se vícios, tá bom? Luxúria. E o católico tradicional ele tem que estar muito atento para essa questão das vestimentas. Uma mulher mal vestida, né, vestida de forma muito sensual, apelativa, ela pode levar muitos homens para o inferno. Como diz Jesus, nós iremos para o inferno se nós até com o olho desejarmos no nosso coração as mulheres que não nos é lícito olharmos. Tá bom? Tanto os solteiros como casados não devem olhar as mulheres com olhares de malícia para não irem para o inferno. Porque o adultério, os pecados, os outros pecados contra a castidade, uma vez que são aceitos, assimilados pelo coração, né, eles geram a morte eterna. Então temos que, se você por acaso caiu nesse pecado, meu irmão, procure o confessor, um padre da tradição, que confesse você, tá bom? A mesma coisa as mulheres também, viu? Não se iludam não. As mulheres não ficam tão atrás assim dos homens. O problema é que os homens são mais visuais do que as mulheres. As mulheres não são tão visuais como os homens, tá bom? E justamente, essa lição é muito interessante. Como diz Gálatas 5, capítulo 5, né, 19 e 22 a 23. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, impureza, modéstia, imodéstia, devassidão. Mas os frutos do Espírito são caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, longanimidade, brandura, fé, modéstia, continência e castidade. São Paulo escreveu essa maravilhosa carta aos Gálatas. E o Pater Peter Caruta, né, Traditional Catholic Priest, aí o Sensus Fidei fez a tradução maravilhosa. Achei muito primorosa a tradução deles. Diz assim, uma das coisas que mais incomodam a nós católicos tradicionais é o quão pouco respeito as mulheres têm por Jesus no Santíssimo Sacramento, quando elas vêm à missa, casamentos e batizados. Na igreja moderna, infelizmente, isso é geral. Isso é geral. As pessoas perderam totalmente o sentido de pudor. Essas mulheres planejaram propositadamente, compraram, investiram a roupa mais sexy de que gostam para vir à igreja. Nem todas as mulheres vêm vestidas para a igreja desta maneira. Obrigado a todos vocês que vêm à igreja vestidas com respeito a Deus, a si mesmas e aos homens. Então, vocês estão vendo, né? Que não é, a gente muitas vezes diz assim, é porque a pessoa é inocente, a pessoa ela não se toca, ela não se tocou, é uma pessoa ingênua.
A maioria das vezes não. Elas vão realmente para querer validação e querer que os homens olhem para elas, né, de uma forma sensual, de uma forma ilícita. Continuando o que o padre fala. Tem que haver um grande orgulho e vaidade em estar tão descaradamente vestidas com roupas provocantes. Quase todas as vezes que eu corrigi essas pessoas, com grande caridade, ele ressalta, né? Ou na paróquia de St. Patrick, obrigando-as a se cobrirem com uma túnica branca simples, elas ficaram emocionalmente descontroladas, com raiva, claro, né? Chorosas e vingativas. Elas fizeram tudo o que podiam para se livrar de mim na paróquia, onde eu tinha sido pároco por 10 anos. Queriam que ele saísse da paróquia. Fizeram tudo o que estivesse ao alcance delas, essas mulheres, para que ele fosse colocado para fora. Você pode imaginar a fofoca e os comentários feitos sobre mim no Facebook. Foi exatamente como quando São João Batista disse a Herodes que ele não poderia viver com a mulher de seu irmão, Herodíades. Herodíades guardou um profundo ódio a ele e retaliou, fazendo com que sua cabeça fosse decepada. Este é um pecado muito mau que algumas mulheres têm a destruir qualquer um que possa dizer-lhes o que é pecaminoso. A mulher, ela se utiliza da sua sutileza muitas vezes, né? A sutileza da mulher, né? A discrição para se aproximar dos homens e obterem, né, o que ambicionam, o seu intuito, né? A gente viu isso lá no Evangelho, quando Herodíades fez o que fez. Elas sofrem principalmente os sacerdotes quando dizem a verdade. Elas vão ver quando morrerem. Está lá no Evangelho, né, de Mateus, capítulo 14, 6 a 11. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, que nós sabemos, Flávio José, o nome dela era Salomé, dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Fanfarronice, né? Fanfarronice. Instigada pela mãe, ela pediu. Pela mãe, ela foi consultar a mãe. Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João na prisão. A prisão era em Maqueronte. Se sabe que foi em Maqueronte, porque também Flávio José falou. Tem lá até hoje as ruínas de Maqueronte. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça. E esta a levou para sua mãe. E tem uma tradição muito antiga que diz que quando Herodíades recebeu a cabeça de João, ela pegou um alfinete e enfiou na língua de João. Existe uma tradição muito antiga que diz isso. É bem capaz de ser verdade. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois vieram contar tudo a Jesus. Mateus 14, 6 a 11. Quer dizer, um profeta, o último profeta do Antigo Testamento, que foi João Batista, primo de Jesus, falando as verdades que precisavam ser ditas, né? Que Herodes não poderia viver com a mulher de seu irmão. Só que Herodíades tomou isso como uma coisa pessoal e começou a alimentar um ódio extremo a João Batista, que era um homem justo. Um homem que realmente guiado por Deus. Não há nenhuma maneira de provarmos a essas senhoras que o que elas estão fazendo é pecaminoso. Tudo o que podemos fazer é citar a Bíblia. Quando diz que a modéstia é o fruto do Espírito Santo e que a falta de recato é o fruto da carne em guerra contra o Espírito. E repito mais uma vez aquela passagem de Gálatas. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, impureza, imodéstia, devassidão. Mas os frutos do Espírito são caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, longanimidade, brandura, fé, modéstia, continência e castidade. Gálatas 5, 19, 22, 23. Né? Para vocês verem o que a imodéstia faz. Um homem, né, que vê a sua enteada, né, enteada, porque na verdade ele não tinha uma união lícita com a mãe de Salomé, né, da menina, mas como é que se diz? A bravata dele e também o desejo, né, desejo
impuro, ilícito em relação à menina, fez com que ele praticasse esse pecado horroroso, mandando decapitação João Batista. Podemos também dizer-lhes que Nossa Senhora de Fátima disse que essas modas de vestuário muito ofendem a Deus. Em vez de concordar e mudar, elas ficam com raiva e revidam. Seu orgulho, vaidade e necessidade de serem notadas, chamada validação, pesam mais do que qualquer raciocínio moral. Mas elas vão ver que Deus, a Bíblia e Maria estavam certos e que elas estavam erradas quando morrerem. Então não deixem para quando morrer, viu gente? Pelo amor de Deus. Quanto antes, melhor. Se algum de vocês se veste de forma imodesta, principalmente homens também, não se iludam não. Tem homens também que se vestem de forma mais do que imodesta, às vezes de forma ridícula. E as mulheres de forma muito imodesta. É normal na sociedade de hoje, infelizmente. Mas não é porque a sociedade de hoje normalizou que é correto diante de Deus, tá bom? Muitas pessoas que vão à missa tradicional e usam véu irão usar roupas indecentes em casa e em público. Deus está em toda parte. A luxúria é provocada em homens na igreja, bem como em público. Eu nunca ouvi uma mulher confessar ter sido tentada a ter desejos impuros pela forma como um homem estava vestido. Quase toda vez que eu ouço confissão, algum homem vai me falar da tentação na qual ele é submetido pelo modo como as mulheres se vestem. Como eu falei no início, o homem é visual e a mulher mais auricular. Uma mulher mais de ouvir, o homem de ver. Tá bom? Quase toda vez que eu ouço confissão, algum homem vai me falar da tentação na qual ele é submetido pelo modo como as mulheres se vestem. Os homens são criaturas completamente diferentes das mulheres, quando se trata de coisas visuais que provocam a luxúria. Eu digo às mulheres que, se elas não acreditam em mim, que perguntem aos seus maridos, pais e irmãos, se a forma como as mulheres se vestem não causam tentações só sexuais. Mulheres gostam de atenção. E os homens gostam de olhar para garotas sensuais que passam. É uma situação de perder e perder. Ambos perdem suas almas. As mulheres não gostam de ver seus namorados e maridos olhando para outras mulheres. Mas elas se vestem propositalmente para que homens olhem para elas. Quando eu estava na paróquia de St. Patrick, os homens dos Cavaleiros de Colombo colocaram avisos que promoviam a modéstia para aqueles, frequentemente, a igreja de lá. Aqueles que frequentavam a igreja de lá. Assim que eu saí, desapareceram. Eles queriam que todos se sentissem bem-vindos. Por favor, pessoal, é como se dissesse, né? Depois que o padre saiu. Por favor, pessoal, continuem ofendendo a Deus. Né? Então, meu povo, é isso. Fica essa lição hoje para reflexão, tá bom? Mulheres, vistam-se de forma mais modesta. E homens, façam o possível para não olhar com malícia para as mulheres. Tem até um grande santo da igreja, se eu não me engano, acho que era São Francisco de Sales, foi um grande santo que diz que, ou São João Maria Vianney, ele disse que quando se confessava com uma mulher vinha até ele fazia de tudo para não olhar para ela, ele olhava para o chão, para evitar justamente de olhar para a mulher, até para contemplar a beleza de uma mulher de uma forma que para ele seria de uma forma muito desagradável, antinatural e anticristã, no sentido de que poderia mexer realmente nos brilhos dele, da questão da castidade, entendeu? E muitos santos realmente empreenderam lutas e combates contra esse mal, tá bom? Bem, meu povo, se você gosta do conteúdo do meu canal, por favor, meu povo, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos comentar, CCC, tá bom? Como diz o pessoal dos canais de heróis, os nerdolas. C, curta, compartilhe e comente. E, por favor, não deixe de se inscrever, porque muita gente se inscreve e se esquece de ou compartilhar ou de curtir. Ou então se inscreve e não comenta. É bom comentar. Maravilhoso. E tem mais um recado final. Agora eu lembrei. Provavelmente na semana que vem, o professor Carlos Bezerra e eu teremos mais uma live. E o tema que será tratado será o terceiro segredo de Fátima e o livro dele sobre a irmã Lúcia. Tá bom? Ainda vamos agendar qual o dia da semana e o horário. Todo mundo vai ficar sabendo, porque eu vou mandar isso através de mensagens, né, no canal, do nosso canal. E também através dos vídeos que vão continuar sendo disseminados aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.